Você já ouviu falar que o buraco da camada de ozônio acaba de se fechar? Isso mesmo, não estou falando de qualquer buraco, eu estou falando do maior buraco da camada de ozônio nas regiões polares acaba de se fechar. A revista Nature publicou recentemente que esse buraco simplesmente desapareceu. E eu te pergunto, será que existe relação entre a pandemia do coronavírus, a parada das indústrias no mundo inteiro com o desaparecimento do buraco na camada de ozônio? Pois é, se você não sabe sobre esse assunto, se você tem dúvidas sobre camada de ozônio, prazer, o meu nome é Ricardo Costa, eu sou professor de biologia e hoje eu vim te explicar tudo sobre a camada de ozônio, os buracos na camada de ozônio e o efeito estufa. Vamos lá? Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é o professor Ricardo Costa da disciplina de Biologia e hoje eu venho trazer mais uma videoaula para vocês e hoje falando um pouco mais sobre camada de ozônio. Na verdade, uma temática tão importante e essencial para o Enem, para os vestibulares, tema que tem sido recorrente nos últimos vestibulares e sem dúvida, é uma temática que você precisa aprender. Na verdade, hoje nós vamos discutir o que é camada de ozônio, né? Como ela é formada, qual a sua constituição, os possíveis agravos na camada de ozônio, assim como um processo também que nós denominamos de efeito estufa. Mas antes de começar a nossa aula, de discutir as temáticas, eu vou sair um pouquinho da frente da tela, você vai tirar um print medonho e eu volto explicando essa temática para vocês, tudo bem? Vou sair, você tira um print e eu volto explicando todo o conceito, características da camada de ozônio. Tudo bem? Pronto, galerinha. Agora a gente vai falar um pouco sobre a camada de ozônio e é importante que você entenda que esse termo camada de ozônio é um termo muito importante. Na verdade, ele corresponde a uma camada invisível aos nossos olhos na estratosfera, consequentemente nós não conseguimos enxergar porque fica cerca de 15 a 35 quilômetros da crosta terrestre, essa camada fica muito próxima da estratosfera e é importante lembrarmos que essa camada é uma camada extremamente protetora para o nosso planeta, isso mesmo, uma camada protetora e é graças a essa camada que a vida no planeta se estabeleceu e se manteve ao longo dos anos. É importante que você entenda que planetas que não tiverem uma camada protetora, como a camada de ozônio, seria impossível manter a vida ou condicionar a vida nesses ambientes. Como nós sabemos que o planeta Terra, por enquanto, é o único planeta que tem vida inteligente, nós sabemos que é graças a esse processo que nós denominamos de camada de ozônio que nós nos mantemos vivos. Para vocês entenderem, pessoal, a camada de ozônio, essa camada importante que você está vendo aqui, e eu desenhei para vocês com muito carinho, para que você possa entender que essa camada vai servir como uma manta sobre o planeta Terra. Essa manta vai impedir que certos raios ultravioletas passem com maior incidência para o planeta Terra. Na verdade, a camada de ozônio vai, de certa forma, inibir raios do tipo UVB, um raio ultravioleta extremamente prejudicial e que pode causar diversos problemas na humanidade, desde queimaduras em pessoas que trabalham no campo, sem proteção, é claro, assim como a mortalidade de alguns tipos de vegetais e também existe grande incidência de câncer de pele, graças também a esse raio UVB, que é extremamente prejudicial à nossa saúde. Na verdade, pessoal, essa barreira que nós chamamos de camada de ozônio nos protege cerca de 90% contra esses raios. E é importante você entender que a camada de ozônio, ela é, de certa forma, constituída pelo gás ozônio. Isso mesmo, o gás ozônio. O gás ozônio é um gás que é formado graças à incidência de raios ultravioletas sobre as moléculas de oxigênio que estão na região da estratosfera e, consequentemente, ele quebra
o O2, liberando 2 átomos de oxigênio, e esses átomos de oxigênio, por serem, de certa forma, extremamente reativos, se combinam com moléculas de oxigênio, que já é o O2, e formam o que nós denominamos de O3. Então, como vocês podem observar aqui, o O3 é o gás ozônio, formado por 3 átomos de oxigênio, esse oxigênio mesmo que nós respiramos. 3 átomos de oxigênio e que, de certa forma, forma o ozônio. Observem bem que o oxigênio que respiramos é o O2, mas quando ele está na estratosfera, ele sofre incidência dos raios ultravioletas, se quebra em 2 átomos, ou seja, a molécula O2 se quebra em 2 átomos de oxigênio, que se combina com outras moléculas de oxigênio e, de certa forma, forma o ozônio. É importante entender que esse ozônio, como camada protetora, vem sofrendo, desde os anos 80, uma forte degradação, de certa forma, por conta de algumas substâncias que são nocivas aos seres vivos. Na verdade, são nocivas à estratosfera e ao ozônio. Essas substâncias, como nós conhecemos hoje, como CFCs, HFCs e PFC, são moléculas e substâncias extremamente degradantes do ozônio, porque, de certa forma, quando elas chegam à estratosfera, elas sofrem incidência dos raios ultravioletas e, consequentemente, elas se rompem, liberando moléculas como o cloro, que é extremamente prejudicial a essa camada. Eu vou explicar para vocês. Só para vocês entenderem, o CFC é o que vocês chamam de clorofluorocarbonos, os HFCs, os hidrofluorocarbonos, e os PFCs, os perfluorocarbonos. Na verdade, pessoal, por esse nome talvez você não lembre, mas os CFCs são gases muito incidentes praticamente em processos como produção de aerosóis, de extintores, os gases de geladeira e, consequentemente, essa substância, o próprio CFC, ele acaba sendo liberado na estratosfera, na atmosfera de uma forma geral, e ele vai até a estratosfera. Observe bem que eu vou desenhar aqui para você entender como é que funciona. Observe que esses CFCs, os CTCs, HFCs, enfim, são liberados graças à grande quantidade que eles têm no planeta e, consequentemente, ao serem liberados, eles vão para a atmosfera. E observem comigo que, ao chegar na atmosfera, em camadas mais altas, como a estratosfera, você tem aqui os clorofluorocarbonetos, que acabam, de certa forma, sofrendo grande incidência dos raios ultravioletas. Então, observe aqui que eu tenho forte incidência dos raios ultravioletas, que vai acabar quebrando essa molécula. E, ao quebrar essa molécula, nós vamos ter, basicamente, a formação de 2 moléculas. É liberado o cloro e, consequentemente, ao ser liberado a molécula ou o átomo do cloro, esse átomo de cloro é extremamente reativo. E, por ser reativo, pessoal, o que começa a acontecer? Esse cloro começa a atacar as moléculas do ozônio. E, consequentemente, ao atacar as moléculas do ozônio, isso mesmo, atacam, de certa forma, as moléculas do ozônio, e ao atacar a molécula do ozônio, o ozônio é então quebrado em uma molécula de O2 e o oxigênio livre se combina com o cloro, formando o que vocês conhecem como monóxido de cloro. Observe comigo que, quando o cloro, que é quebrado graças a esses raios ultravioletas, ele é quebrado e o cloro é liberado e, consequentemente, esse cloro que foi liberado ataca as moléculas de ozônio e o que nós vamos ter? Basicamente, nós teremos aqui uma molécula de O2 mais uma molécula de oxigênio. Observe que quem atacou foi o cloro. Consequentemente, esse oxigênio que fica livre, ele se combina com o cloro. Então, é esse oxigênio aqui que se combina com o cloro e o que vai ser formado ou constituído? Serão formados o que vocês chamam de óxido de cloro ou monóxido de cloro. Esse monóxido de cloro é constituído,
vai ficar na atmosfera. E aí você me pergunta, professor, e aí o que vai acontecer? Observe bem que o que aconteceu foi a diminuição do ozônio. Esse gás ozônio, ao ser, de certa forma, diminuído, vai deixar essa camada mais fina e, consequentemente, nós teremos aí o que nós chamamos de buraco na camada de ozônio. Então, na verdade, não é um buraco propriamente dito que acontece do dia para a noite. É um processo e, consequentemente, esse processo vai deixar essa camada mais fina, graças a esses CFCs, CTCs, HCFs, que são substâncias nocivas, eles acabam se combinando com o oxigênio e diminui essa camada de ozônio. Então, algo muito importante. Só que aí, eu chamei a atenção de vocês no início do vídeo, no que nós chamamos de diminuição ou fechamento total dos maiores buracos na camada de ozônio. O que aconteceu, pessoal, foi que o maior buraco na camada de ozônio, na região polar do planeta, simplesmente desapareceu. E esse processo não está atrelado aos processos antrópicos. Algumas pessoas até se julgam e ficam especulando, será que foi porque as indústrias diminuíram a sua produção, a humanidade parou nesses últimos 3 meses? Então, na verdade o que aconteceu, pessoal, foi um vértice no espaço. O que é um vértice? Um vértice no espaço, na verdade, é como se fosse um ciclone em grandes magnitudes. E esse ciclone, de certa forma, oriundos de ventos laterais, horizontal principalmente, ele acaba que forma um grande ciclone e, ao desaparecer, o gás ozônio volta a formar a camada novamente. Ou seja, é como se esse ciclone trouxesse o ozônio para a camada mais superficial e, quando o vértice simplesmente acaba, as moléculas de ozônio se sobrepõem. Um fenômeno incrível e que, de certa forma, nos beneficia em meio a tantas notícias difíceis e dificuldades. Essa é uma notícia muito importante. Então, observem que o maior buraco na camada de ozônio simplesmente desapareceu e isso não tem nada a ver com as reações antrópicas. Mas nós sabemos, sim, que os efeitos antrópicos, como a produção de muitas substâncias, como eu falei, os CFCs, causam sim a liberação dessas moléculas para a atmosfera. Essas moléculas na atmosfera são quebradas pelos raios ultravioletas e, ao serem quebradas, vão liberar aí, um exemplo é o cloro, que vai atacar o ozônio e, de certa forma, diminui esse gás na atmosfera. Isso é algo muito importante para você entender. Mas um outro processo, pessoal, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês também, que é de certa forma, um dos assuntos mais comentados dentro da ecologia, dos impactos ambientais, é o que nós chamamos de vilões do efeito estufa. O que é o efeito estufa? Como o próprio nome diz, é, de certa forma, um efeito que vai causar um maior aquecimento de uma dada região ou do planeta devido à grande incidência de calor no planeta. Observe bem, pessoal, que eu desenhei para vocês aqui. Ali vocês observam o Sol, que de certa forma libera grande incidência de raios ultravioletas. Alguns raios são filtrados pela camada de ozônio, mas os outros entram. O que começa a acontecer? Esses raios ultravioletas, ao entrarem no planeta, pessoal, eles acabam que, de certa forma, chegam ao planeta, se dispersam no planeta, mas parte deles refletem e voltam. O que acontece? Esses gases voltam e eles são liberados no espaço, se perdem em forma de calor. O que acontece? O efeito estufa, ele não permite que esse processo aconteça. Na verdade, o efeito estufa, ele é causado pela grande liberação de diversos gases, como o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, que é o que vocês conhecem também, basicamente, e que a gente observa que é um gás extremamente utilizado principalmente em processos da fotossíntese, e o CO2, o gás carbônico, como vulgarmente conhecemos, ele é liberado para a atmosfera. Observem que processos como o desmatamento aumentam
fatores como o efeito estufa. Por quê, professor? Se não há queimada, como é que o desmatamento pode acelerar a produção de gases? Então, na verdade, não é que vai acelerar a produção de gases, nada disso. O desmatamento ele vai diminuir, de certa forma, a flora, e diminuindo a vegetação, você tem menor retenção de CO2 nos vegetais, uma vez que é o CO2 que está no ar atmosférico, é absorvido pelas plantas e ela faz o processo que vocês conhecem como fotossíntese. Entra o CO2 nas plantas e é liberado o oxigênio. Observe bem que quando há desmatamento, consequentemente, esse CO2 ele não é absorvido e, consequentemente, ele fica demasiado no planeta. Nós sabemos que sempre existiu o CO2. Ele é um processo comum da respiração. Inspiramos oxigênio, liberamos gás carbônico e esse gás carbônico sempre existiu, desde que os seres vivos aeróbios se mantiveram na Terra. O que a gente sabe é que processos antrópicos, de novo, como as indústrias, os veículos, a queimada de madeira, como representa aqui essa fogueirinha fofa que eu desenhei para vocês, vai liberar grande quantidade de moléculas no meio ambiente, moléculas de monóxido de carbono e de dióxido de carbono. O que nós sabemos? Graças aos produtos advindo dos resíduos fósseis, como o petróleo, e aí nós temos lá óleo diesel, gasolina, querosene, a queima desses combustíveis acaba acelerando o aumento intenso de CO2. E o que vai acontecer? Esse CO2 ele vai criar uma névoa sobre a atmosfera ou sobre a crosta terrestre e, consequentemente, essa grande quantidade de nuvens ricas em gases como CO2, monóxido de carbono e outros gases, vai, de certa forma, provocar uma camada mais protetora e extremamente espessa. Isso não vai inibir dos raios ultravioletas penetrarem a Terra. Isso não vai acontecer. Por quê? Os raios, ao entrarem na Terra, eles entram sem nenhum obstáculo. Consequentemente, eles conseguem entrar com uma força muito grande. O que vai acontecer? Quando esses raios ultravioletas refletem, eles batem nessas camadas, que vocês observem aqui um pouco mais grossa, e esses raios ultravioletas, ao baterem nessas camadas, eles voltam, porque eles não têm força suficiente para sair para o espaço devido a essa grossa camada de gases que é formado no que nós chamamos também de atmosfera. É importante você lembrar que esses gases vão formar uma barreira e, consequentemente, nós vamos reter mais calor. O que vai acontecer? Ao reter mais calor, nós teremos aí, consequentemente, um ambiente mais quente. Isso vai causar danos diretamente, principalmente na agricultura, danos como descongelamento de geleiras e, consequentemente, aumento do nível do mar. Vai provocar no planeta processos adversos na própria vegetação, assim como nós iremos sofrer um calor que, infelizmente, nos últimos anos nós temos observado. Então, observe bem, pessoal, que o efeito estufa é algo totalmente diferente de buraco da camada de ozônio e são causados por fatores totalmente distintos. Um exemplo para você entender o efeito estufa é quando você, por exemplo, coloca o seu carro parado no estacionamento, que não é coberto, durante o dia, e você volta depois de algumas horas. Quando você abre o carro, você sente aquele calor em forma de ar saindo ao abrir as portas e é algo insuportável. Por quê? O seu carro absorveu os raios ultravioletas, mas devido às camadas do próprio veículo, como a lataria e os vidros do veículo, o ar ele não conseguiu sair totalmente. Consequentemente, a gente sabe que ali foi acumulado grande quantidade de calor e aquilo ali é extremamente prejudicial, tá? Então é importante a gente entender que são coisas distintas. Monóxido de carbono, dióxido de carbono estão diretamente relacionados com o efeito estufa, enquanto que os CFCs e os seus derivados, eles estão relacionados ao buraco na camada de ozônio. Então são coisas distintas, mas que são extremamente importantes para você, para o seu vestibular, para o seu aprendizado diário nas discussões
que você pode ter sobre essa temática. Tudo bem? Então entenda bem que camada de ozônio é uma camada extremamente importante, essencial para o planeta, e se ela deixar de existir, não existe vida na Terra. Isso mesmo, não existiria vida na Terra porque a forte incidência de raios ultravioletas iria incidir diretamente sobre os produtores como plantas, degradando estruturas importantes como os cloroplastos, impedindo processos como fotossíntese, assim como os organismos marinhos, tendo em vista que a forte incidência desses raios ausente dessa camada iria destruir o fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar marinha e, consequentemente, nós sabemos, um dos grandes produtores de oxigênio. Tudo bem? Espero que você tenha entendido essa aula, que você tenha realmente compreendido processos como efeito estufa, buraco na camada de ozônio e entendido principalmente que esses temas são essenciais para o seu vestibular. Eu deixo aqui um forte abraço. Se você gostou da nossa aula, se você entendeu o nosso assunto, eu peço que você se inscreva no nosso canal, indique para outros amigos, para que o nosso canal continue crescendo e eu possa também ajudar outras pessoas. Pessoal, um forte abraço. Eu desejo a todos que voltem a assistir às próximas aulas que semanalmente são publicadas no nosso canal e é um prazer tê-los aqui. Então, sendo assim, um forte abraço, pessoal. Tchau!